chamado Bob Fernandes, aqui, sobre homofobia. Neste ano, 165 homossexuais e transexuais foram assassinados no Brasil. No ano passado, os mortos em decorrência de escolha sexual foram 266. Por esse motivo, o Ministério da Educação pensou em levar esse debate para as escolas. E daí veio toda a história do kit gay, essa coisa. Tudo está ele aqui defendendo, né? O kit gay tem que ensinar todas as criancinhas a aceitarem os homossexuais, etc, etc. Acontece o seguinte, em primeiro lugar, o Brasil tem 50 mil homicídios por ano. Se no meio disso teve 166 homicídios de homossexuais, isso significa precisamente não há nenhuma epidemia de ódio anti-gay no Brasil. Não há mesmo. É? Se tivesse 166 homicídios de homossexuais em Londres, não digo em Londres, mas sei lá, em Estocolmo, seria alarmante. É? Mas no Brasil, onde tem 50 mil homicídios por ano, é nada. Outra coisa, está mais que provado que desse homicídio quase a metade é cometida por garotos de programa que são gays eles próprios. Então isso quer dizer, para você prevenir esses acontecimentos que são excepcionais, que são raridades no contexto geral, você vai precisar educar toda a população desde a infância. Hã? Isso aí, meu filho, assim, é você tentar espalhar inseticida por um quarteirão inteiro para matar um único mosquito, porra. Hã? Você vai infectar os outros. O efeito colateral vai ser muito pior do que aquele que você está alegando remediar. O remédio é tão desproporcional com o problema que você vê que tem uma segunda intenção escondida. Então, o que é a intenção? É normatizar não somente a conduta gay, mas normatizar o gaysismo como única atitude decente. Ela é a nova moralidade. Então acontece o seguinte, a diferença de gay e gaysista é o seguinte, eu já expliquei isso, vou explicar de novo. Pergunta para mim, uma pessoa homossexual pode ser psicologicamente normal? Eu digo, pode perfeitamente, desde que a conduta homossexual dela seja sexual. Ou seja, ela é homossexual na cama, assim como nós somos heterossexuais na cama. Eu não sou heterossexual nesse momento aqui, você está entendendo? Eu não estou falando isso como heterossexual. Se eu fosse mulher ou gay, eu estaria dizendo a mesma coisa. Não haveria diferença, você está entendendo? Então, o que esse pessoal quer é a homossexualização da conduta geral. Para dar um exemplo, eu citei nos programas alguns escritores gays do passado. Oscar Wilde, Otávio de Faria, André Gide, Julian Green, grandes escritores. Esses escritores falam de gays de vez em quando. O Julian Green, por exemplo, escreveu uma peça chamada O Sul, que é um caso de homossexualidade entre dois oficiais do Exército Confederado, durante a Guerra Civil. Mas isso é uma peça. E ele escreveu dezenas de romances, tá certo? E, aliás, um diário, que acho que é o maior diário da história literária, um diário que tem trocentos volumes, que é uma maravilha. E ele só fala de gay de vez em quando. O resto, ele se interessa pelo restante da humanidade, pessoas que são diferentes dele, que são heterossexuais, que são pais e mães de família, que são sacerdotes, que são crianças, adolescentes, pessoas diferentes da humanidade inteira. Se você lê os romances do Otávio de Faria, aparece ali a sociedade carioca inteira, assim, desde a favela, né, até o Copacabana Palace, tá entendendo? E tem homossexualidade, ele tem um, tem outro, mas a maioria não é. E ele trata desses personagens com a mesma compreensão e simpatia como trata dele próprio. André Gide é a mesma coisa. Oscar Wilde é a mesma coisa. Escreveram coisas enormemente comoventes sobre a humanidade em geral, em toda a sua verdadeira diversidade. Hoje não. Hoje, se você é gay, você é obrigado a interpretar toda a história humana, toda a sociedade, todos os valores, toda a filosofia, toda a religião, em função da sua homossexualidade. A homossexualidade virou a chave da compreensão do universo. E isso, evidentemente, é loucura. Portanto, eu digo o seguinte, ser gay, ser homossexual, não é doença. Reafirmo isso, com o risco de ofender quem não entende o que eu estou dizendo. Mas ser gaysista é uma doença
psicológica gravíssima. Né? É monomania. É, na melhor das hipóteses, conduta histérica. Né? Onde o desejo sexual do sujeito, a fantasia sexual dele, colore e tinge a visão inteira do universo. Né? Você acha que isso pode ser normal? É o sujeito que, quando olha, assim, problema da sociologia, ele olha pelo ângulo da sua fantasia sexual, do seu desejo sexual. Né? Quando olha a situação econômica, pelo ângulo do seu desejo sexual. Quando olha o problema da criminalidade, é pelo ângulo sexual. E assim por diante. É? Então, isso aí não é o sujeito ser gay. Isso é que é ser gaysista. Ser gaysista é ser um monomaníaco, tarado, louco, incapaz de olhar as coisas, exceto pelos olhos do seu desejo sexual. Outro dia me trouxeram aqui o currículo do sujeito pastor protestante, né, gaysista. Eu fui olhar o currículo do sujeito, ele nunca escreveu uma linha que não fosse de homossexualismo. Tudo o cara encara o sujeito encara pelo lado do homossexualismo. Fala, mas isso não é possível, porra. Vamos supor que eu fosse aqui, que eu tivesse um problema qualquer, uma inclinação sexual qualquer. Eu gosto de transar com um cachorro, por exemplo. Vamos supor. Eu, não estou falando de vocês. Então, da agora em diante, eu vou olhar tudo sob a espécie da categoria canina. E só vou pensar nisto. E interpreto a religião, a sociedade, a economia, a política, a vida familiar, tudo em função daquilo. O cara só pensa em cachorro. Você acha que um cara desse é normal? Se o sujeito fizesse isso com sexo em geral, já seria louco. O sujeito interpreta tudo em matéria... Olha, o Dr. Freud interpretava tudo em matéria de sexo? Não. Ele nunca interpretou a economia ou a política em função de sexo. Não é isso? Ele sabia as limitações da sua abordagem. Ele não era um sexomaníaco nesse sentido. Agora, gaysista que interpreta tudo em função de homossexualidade e não entende a psicologia dos outros, sempre explica a psicologia dos outros de maneira pejorativa, estranhando as pessoas em vez de compreendê-las. Por exemplo, eu entendo perfeitamente a conduta homossexual e entendo perfeitamente que uma pessoa tenha repulsa ao homossexualismo. Essas são duas reações que para mim são normais, são coisas humanas, acontece. Aconteceu que um sujeito gosta de uma certa coisa e o outro tem uma repulsa àquilo. É normal. Então, nenhum dos dois está cometendo crime. Eu contei para vocês a história do Graciliano Ramos, que na cadeia deixava de comer porque o cozinheiro era viado e ele tinha nojo daquilo. Ele não fez nenhum mal para o cozinheiro. Ele fez para si mesmo. Então, eu acho que no sexo a atração é tão normal quanto a repulsa. E vocês mesmos, gaysistas, vocês têm repulsa a uma série de coisas. Quantas vezes você não ouve esse pessoal falar mal, assim, do chamado papai e mamãe? É o sexo genital usual. O pessoal tem nojo disso. E expressa o seu nojo, expressa a sua repulsa. E ninguém os criminaliza por isso. Na hora que você começa a criminalizar os sentimentos alheios, você mostra que você não compreende aquelas pessoas, que você não os vê como seres humanos. Você vê como inimigos. Ou seja, o seu grupo de referência tomou o lugar da humanidade. Então, evidentemente, você é um louco. Então, deve haver leis que protejam os homossexuais contra agressões? É claro que deve haver. Mas deveria haver leis, tá certo, que punam esse tipo de conduta, que só serve, vamos dizer, para criar a confusão moral na sociedade e mais ainda fomentar o crime. Na hora em que um sujeito acha que o país inteiro tem de ser educado na ideologia gaysista para impedir 165 crimes, dos quais metade foram cometidos por homossexuais, o que ele está fazendo? Ele está acusando o país inteiro de ser criminoso, assassino, homofóbico e perseguidor de homossexuais. E a gente aceita isso, quando evidentemente essa é uma ideia louca. Este anti-homossexualismo brasileiro não existe, esse anti-gaysismo não existe. O que existe, meu filho, são garotos de programa, homossexuais eles próprios, que comem os fulanos e depois os mata, porra. Agora, você sabe que isso é verdade. Agora, em vez de você dizer,
olha, deve haver algo de errado na nossa ideologia, porque nós estamos fomentando esses crimes. Em vez de você fazer isso, que é a verdade, você acusa o país inteiro e quer, nós temos que educar todas as crianças para ser gaysistas, porque senão eles vão continuar matando homossexuais. É a ideia mais insultuosa, mais monomaníaca e mais tarada que eu já vi na minha vida. Então, quer dizer, são pessoas desse tipo, como